Bom, então a gente tem esses sintomas, né, relacionados à carência de vitamina B1, e aqui a gente tem como fontes desse tipo de vitamina as carnes, né, como carne vermelha, o fígado, ovo de galinha e leite, né, como sendo alimentos de origem animal, e legumes e cereais. E para a gente descrever um pouquinho melhor o beriberi, né? Então, ela é uma condição que resulta dessa deficiência vitamínica, tá? O termo significa debilidade, né? Porque o corpo da pessoa fica realmente debilitado por essa deficiência, tá? Ela pode estar associada a dietas que são pobres em variedades de nutrientes, né? Então, por exemplo, uma dieta rica em farinha de mandioca, somente a mandioca, arroz polido, né? Polido, moído, né? Ou o arroz polido, farinha de trigo. Então, são dietas ricas em carboidratos, mas onde você não tem uma grande quantidade de legumes ou até mesmo das carnes, né? E isso, embora a pessoa esteja se alimentando, ela não está se alimentando da melhor maneira possível. Um outro dado relacionado ao beriberi é que ele pode estar relacionado ao consumo de álcool, né? Então, é considerado um fator de risco, né, a ingestão alcoólica, porque pode aumentar a necessidade desse tipo de vitamina para o organismo. E aqui um dado do Brasil, ó, de 2016, né, desde 2006, perdão, tem sido notificados casos de beriberi nos estados do Maranhão, Tocantins e Roraima. E até 2015 foram confirmados 2.201 casos de beriberi nesses estados, sendo que 48 pacientes evoluíram a óbito. Então, o que a gente pode pensar no seguinte é que algo acontece, né, nessas regiões, ou tem acontecido nessas regiões, para que a incidência desse tipo de condição esteja acontecendo de forma tão frequente, né, na alimentação. Será que é uma dificuldade de acesso à alimentação de forma adequada, ou talvez a cultura de determinada região, ou de determinado povoado, né, faça com que essas pessoas não estejam se alimentando direito, a falta de acesso à informação de nutrição básica, né, o que pode estar acontecendo nessas regiões que está dificultando que as pessoas percebam, né, a condição de carência vitamínica, ou dificultando o tratamento, ou impossibilitando até mesmo que esse tratamento seja feito da melhor forma possível, né? Uma das coisas que a gente comentou a respeito da nutrição, né, numa das nossas primeiras aulas, foi o seguinte: é muito fácil da gente falar qual é a nutrição perfeita, qual é a nutrição ideal, quais são os alimentos que a gente deve ingerir em grande quantidade para que o corpo funcione bem. Mas qual é a dificuldade que a pessoa tem em acessar esse tipo de alimento? Será que ele é um alimento mais caro? Será que ele é inexistente naquela região? Né? Então, se colocar no lugar do paciente é importante para a gente entender qual é a realidade, principalmente socioeconômica, né? Socioeconômica e cultural, né? Que essas pessoas estão inseridas, tá? Da mesma forma, é muito comum que algumas pessoas que tenham a alimentação vegetariana ou vegana, né, acabem sofrendo com alguns tipos de carência vitamínica. E aí eu não estou falando especificamente da vitamina B1, não. Mas porque em algumas situações a gente vai ter, para determinados nutrientes, uma concentração desse nutriente um pouco maior na carne, nas carnes, ou então até mesmo em alimentos de origem animal. O que não significa dizer que essa pessoa esteja proibida de manter uma dieta vegetariana ou vegana, mas que ela precisa se adaptar melhor para que o corpo não sinta a falta, né? Então não é julgar a escolha da pessoa, é simplesmente possibilitar formas para que ela não perca, né, os nutrientes que são importantes, que ela siga com a alimentação, que ela siga com os princípios, mas que não sofra em decorrência disso, ok? E o beriberi ele se apresenta de duas formas, né? O úmido, caracterizado por deficiências, principalmente no sistema cardiovascular, tá? Então, afeta principalmente a circulação. E o beriberi seco, né? Que é basicamente uma neuropatia sensomotora. Tem sensação de queimação, perda de reflexo, paralisia, formigamento, né? Então, ele pode se apresentar dessas formas diferentes. Em situações mais graves, né, com problemas sérios no sistema nervoso ou problemas sérios no sistema cardíaco, desde manifestações mais simples,